Eu passei a maior parte da minha vida lendo filosofia budista, e eu não tenho absolutamente nenhuma evidência de que seja verdade. É mais uma tentativa de lidar com o conceito da morte. De certo modo, eu espero que não haja uma vida após a morte, porque viver isso aqui já é difícil, sabe? Tudo o que eu posso dizer é, obrigado pela sua honestidade. E eu te respeito muito. Por quê? Porque você começou dizendo, eu sigo a filosofia budista e não tenho evidência de que isso é verdade. Cara, eu queria que todo mundo fosse tão absurdamente honesto assim. Em vez disso, eu vejo todos esses ateus parados aqui dizendo, eu sou ateu e isso é a verdade. E eu digo, tudo bem, mas qual é a verdade que você afirma? Qual é a evidência de que o seu ateísmo é verdadeiro? Este estudante budista desafia o cristianismo com convicção calma e perguntas afiadas. Ele e Cliff mergulham fundo na questão do sofrimento. Cliff aponta para Jesus como o único que enfrentou o sofrimento e venceu a morte. Este é um dos debates mais profundos de Cliff até hoje. Quem apresenta o argumento mais forte? Cristo ou o karma? Conte pra gente nos comentários. Agora vamos ao debate. Sempre senti que o amor de Deus não é, na verdade, incondicional. Não. Tipo, depende de você se comportar de uma certa forma ou, especificamente, não se comportar de certas formas. Formas que alguns talvez nem considerem imorais, como ser gay, mas que Deus talvez veja como indignas de salvação. Ninguém é digno da salvação. Eu não sou digno da salvação. Isso é o que diferencia Jesus Cristo de todas as outras grandes religiões do mundo. Toda grande religião diz, coloque sua vida em ordem e torne-se digno da salvação. E Jesus Cristo diz, você nunca será digno da salvação porque você pecou. A graça é o amor incondicional e imerecido de Deus. A oferta de perdão por tudo o que fiz de errado. Agora, se eu rejeito essa oferta de perdão, como Deus criou o universo e é o juiz supremo, ele vai me responsabilizar pelo mal que cometi. É por isso que se eu rejeito Cristo, serei julgado por Deus pelas minhas ações e irei para o inferno, experimentando separação de Deus. Mas se eu me humilho e reconheço, sim, eu errei, tem misericórdia de mim, um pecador, ele promete me perdoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, não apenas os bons, nem os melhores, nem os moralmente superiores, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz sentido? Sim, mas... Qual é o problema nisso? Na verdade, eu estava me perguntando especificamente sobre a questão da sexualidade. Sim. Porque acho que a maioria das pessoas não sente que tenha feito algo errado. Mas isso é ignorância? Ok. Olha, eu sou um homem heterossexual e pequei na área da sexualidade. O que é pecado? Pecado é redefinir o propósito para o qual Deus me criou. E você está levantando a questão da sexualidade. Eu reinterpretei o propósito que Deus me deu para a sexualidade. Eu tive desejo impuro, e Cristo diz que isso é errado. Por quê? Porque é desumanizar uma mulher que foi criada à imagem de Deus. Que no meu caso é luxúria heterossexual. Mas existem muitas formas diferentes de imoralidade sexual. E se eu cometi um pecado, eu preciso ser honesto comigo mesmo, honesto com Deus, e pedir a Ele perdão pelo mal que eu cometi. Isso faz sentido? Faz sentido, sim. O que você pensa sobre Cristo? Eu não tenho muitos pensamentos sobre Cristo. Eu sou seguidor de outra religião, a qual eu prefiro não mencionar, porque sinto que isso convida ao julgamento. Mas acho que eu e você discordamos sobre onde está a linha entre moralidade e imoralidade sexual. Acho que as pessoas têm outras sexualidades e elas de fato expressam e experimentam o amor talvez da maneira como Deus as criou para isso, só que de forma um pouco diferente. Ok. Primeiro ponto. Qualquer que seja a sua religião, como seguidor de Cristo, eu não tenho opção a não ser te respeitar. Seja qual for a sua religião, como seguidor de Cristo, eu não tenho opção a não ser te amar. Agora, Senhor, se você está convencido de que eu estou indo na direção errada e você diz que me ama, então eu espero que você me diga, Cliff, você está indo na direção errada. Cuidado! Há uma queda no final dessa estrada. Não vá por aí. Então, porque eu te respeito, eu tenho interesse, um interesse genuíno, em saber no que você acredita. E então te perguntar, qual é a evidência de que o que você acredita é verdadeiro? E espero que você também me pergunte, ok, Cliff, no que você acredita? E qual é a evidência de que o que você acredita é verdadeiro? Veja, eu diria que isso é um discurso respeitoso, inteligente, em que a gente realmente se importa um com o outro,
em vez de simplesmente dizer, eu não me importo com o que você acredita. Faz sentido? Sim, eu passei a maior parte da minha vida lendo filosofia budista, e eu não tenho absolutamente nenhuma evidência de que seja verdade. É mais uma tentativa de lidar com o conceito da morte, de que o nirvana seria uma morte verdadeira. De certo modo, eu espero que não haja uma vida após a morte, porque viver isso aqui já é difícil, sabe? Ok, tudo o que eu posso dizer é obrigado pela sua honestidade, e eu te respeito muito. Por quê? Porque você começou dizendo, eu sigo a filosofia budista e não tenho evidência de que isso é verdade. Cara, eu queria que todo mundo fosse tão absurdamente honesto assim. Em vez disso, eu vejo todos esses ateus parados aqui dizendo, eu sou ateu e isso é a verdade. E eu digo, tudo bem, mas qual é a verdade que você afirma? Qual é a evidência de que o seu ateísmo é verdadeiro? Quando na verdade é apenas uma reação emocional automática. Então, primeiro de tudo, obrigado pela sua honestidade. Agora, em segundo lugar, você não acha que antes de confiar, não acha que antes de eu confiar em qualquer pessoa, deveria haver alguma evidência de confiabilidade? Não prova absoluta, mas ao menos precisamos de alguma evidência de que não vamos ser enganados, de que isso é verdadeiro e confiável. Quer dizer, você não acha que isso é sábio? Para se viver a vida? Sim. Ok, é por isso que eu te imploro, leia os ensinamentos de Siddhartha Gautama Buda e se pergunte, qual é a evidência de que os ensinamentos dele são verdadeiros? E então eu te peço, leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e se pergunte, qual é a evidência de que Jesus Cristo é verdadeiro? Compare e contraste. Veja, senhor, eu estou aqui dizendo, eu estudei um pouco sobre Siddhartha Gautama Buda, e obviamente eu o respeito pela forma como ele enfrentou o problema do sofrimento. Quer dizer, qualquer pessoa que diz ser pensante e emocionalmente conectada, e que não lida com o sofrimento neste mundo, eu acho que está completamente fora da realidade. Há sofrimento demais. Então eu respeito Siddhartha Gautama Buda pela forma como ele realmente enfrentou essa questão do sofrimento. Mas aí existem outras coisas que ele diz sobre como lidar com o sofrimento. Por exemplo, que o sofrimento é uma ilusão. O quê? Vamos lá. Sofrimento não é uma ilusão. É real. É muito real. Muito real. Sim, e tem uma causa. Sim. E eles também acreditam que há uma forma de sair disso, sabe? Um caminho para acabar com o sofrimento. Ok. E como você lida com o sofrimento? Como você pensa sobre isso também? Bom, acho que depende de você não criar sofrimento por meio da luxúria, do desejo ou, sabe, do egoísmo. Mas, teoricamente, se você seguir o caminho óctuplo, então você vai subindo na cadeia de reencarnações e, eventualmente, você chega a morrer. E isso é um privilégio. Ok. Aí já surgem algumas perguntas. Por que a morte seria um privilégio? Porque a vida é difícil. Porque a vida é difícil, certo? Do meu ponto de vista, você está certo. A vida é difícil. Eu concordo com isso. Mas a vida também é maravilhosa. Ou sim. E eu estou muito feliz que você e eu estejamos tendo essa conversa agora. Estou muito feliz que nenhum de nós esteja morto. Eu celebro a vida. E acho que se você olhar para a sua experiência, você também celebra a vida. Sim. É por isso que eu tenho tanta dificuldade em aceitar o budismo. Porque eu não acho que o objetivo da vida seja a morte. Sim. Há muitas alegrias. Quer dizer, acho que se você ou eu nos machucarmos seriamente, vamos chamar uma ambulância, certo? Vamos procurar o melhor médico que pudermos para nos manter vivos. Certo? Sim, sim. Nós afirmamos a vida. Jesus Cristo afirma a vida como ninguém mais. Ele diz, Deus te deu a vida. Eu sou o Deus que te deu a vida. Eu te amo. Eu tenho um propósito para a tua vida agora, mas também tenho a vida eterna. E é por isso que eu amo 1 Coríntios 15, onde Paulo escreve, a morte é o último inimigo. Ela não é boa, não é legal. É o último inimigo. Porque a vida é boa, apesar das dificuldades que você e eu enfrentamos. Existe alguma dificuldade na vida eterna no céu? Não. Nenhuma dificuldade no céu. Por quê? Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele garante que não haverá sofrimento no céu. Hoje há muito sofrimento nesta vida, sem dúvida alguma. E eu penso que por você ser uma pessoa sensível e reflexiva, você deveria realmente considerar Jesus com atenção por causa da forma como ele sofreu. Ele não fugiu do sofrimento, certo? Ele se envolveu com pessoas que estavam sofrendo. Ele desceu até o nível delas no meio da dor, e então ele ofereceu a solução suprema para o sofrimento, perdão e vida eterna no céu, onde não haverá mais sofrimento. E é por isso que quando eu vou a um hospital e sento ao lado do leito de uma pessoa morrendo, sim, eu busco segurar a mão daquela criança e confortá-la. Mas em Jesus Cristo,
Eu tenho um Deus que sofre, que oferece a solução definitiva para o sofrimento, o perdão e a vida eterna no céu. Isso faz sentido? Sim, faz sim. Quem define o que é pecado, o que é bondade e o que é justiça? Eu argumentaria que se for você quem define, ou eu quem define, então tudo é relativo. Se ele define do jeito dele, você do seu e eu do meu, então tudo se torna relativo. Mas eu estou convencido, ao refletir sobre o abuso cometido contra uma criança inocente, de que existem sim valores morais objetivos. E eu ouso dizer que você concordaria com isso. Sim, com certeza. Certo? Bom, se existem padrões morais objetivos, então precisa haver algum tipo de mente anterior à mente humana que criou e definiu esses padrões. Essa mente seria Deus. Seja lá quem for esse Deus. Sim, entendo. Você entende isso? Ótimo. Agora, Jesus Cristo afirmou estar revelando esse Deus, essa mente inteligente, esse Criador justo, de uma forma com a qual eu e você, como pessoas, pudéssemos nos conectar. Obviamente, ele só poderia estar falando besteira, sendo um egomaníaco, ou sendo verdadeiramente Deus, revelando-se em forma finita na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que eu acho tão importante que você leia os evangelhos por si mesmo e se pergunte: as evidências apontam para Jesus sendo um farsante? Se sim, rejeite-o. Ou as evidências apontam para ele sendo a verdade? Se sim, coloque sua fé nele. Isso faz sentido? Sim, com certeza. Foi uma honra conversar com você, Senhor. Sim. Muito obrigado pela sua honestidade e vulnerabilidade. Eu aprecio muito isso.